Você sabia que dá para fazer massas incríveis e deliciosas com farinha Zaya, que é sem glúten? Hoje nós viemos aqui no Sartoriz com um convidado especial, um chefe de cozinha maravilhoso, e ele vai nos ensinar como que ele faz essas massas maravilhosas. Vem! Olá, tudo bem? Muito obrigada, obrigada pela recepção. Imagina, prazer receber vocês aqui. Muito obrigada, a gente está muito ansioso para saber sobre essas massas maravilhosas que você faz com Zaya. Massa fresca. Massa fresca. Rogério agora está devidamente microfonado, agora a gente vai conseguir ouvir tudo que ele tem para nos dizer. Quando surgiu essa sua vontade de fazer as massas frescas com uma farinha mais natural e sem glúten, no caso da Zaya? Isso, a gente começou, na verdade, porque é uma tendência, né, que vem vindo a intolerância, apesar de a gente já usar a farinha que a gente usa, é biológica, é germinada, italiana, não transgênica, Sim. Mas tem essa tendência muito forte e necessária, que não tem mais volta, do sem glúten, né, total, as restrições quem tem e tudo mais. E lógico que tinha que usar a Zaya. Lógico, por sabor, por qualidade, para ela ser integral e tudo mais. E aí a gente veio desenvolvendo nos nhoques já há um bom tempo, já é a linha que a gente faz normalmente, não tem um nhoque com glúten, só sem glúten no restaurante e aqui. Que inclusive é uma delícia, toda vez que eu vou lá eu peço nhoque. E a massa fresca que demorou um pouco mais, por conta dela fresca e como a elasticidade é um pouco mais complicada no sem glúten. Sim. Mas a gente chegou numa boa, tem a ajuda da macieira que trabalha com a gente há anos também, e foi desenvolvendo até chegar num ponto que ela ficou perfeita. Garanto então, que você vai gostar. A mistura foi você que fez? A mistura baseado na Zaya, mas a gente que fez. Então eu quero saber qual que é. Bora lá? Vamos. Viemos para colocar a mão na massa, literalmente. E, Rogério, eu quero que você apresente, por favor, a Nega para eles, que é uma pessoa que a gente sabe que é muito importante. Vocês precisam saber da história dela. Sem dúvida. A Nega é nossa macieira, nossa artista aqui, né? Na preparação das massas. A gente desenvolve junto as coisas, né? Mas depois, efetivamente, quem faz e produz com excelência é sempre ela. E principalmente nesse projeto da massa fresca com a Zaya, ela foi fazendo os testes, não desistiu até chegar no ponto que ficou perfeito. Então, Nega, você pode ensinar pra gente mais ou menos como funciona essa mistura? A massa é básica como as outras. É mesmo a farinha, ovos, a gente costuma, todas as nossas massas frescas são feitas com ovos. E a única diferença é que essa que a gente está fazendo, ela pôs açafrão, a gente pôs açafrão da terra. Uau! Fica mais nutritiva ainda, e aí os benefícios do anti-inflamatório, enfim, do próprio açafrão da terra junto com a massa. Que combina super com a proposta da farinha, né? Exatamente. Que sensacional! Olha como ela vai se formando, que linda! Sim. Falam muito sobre o glúten não dar aquela elasticidade, como você disse, né? Então, como que chega numa massa que fica dessa forma super macia, mesmo sem o glúten? Essa mistura a gente acabou desenvolvendo, mas o que dá um pouco mais a liga aí, lógico, o ovo, primeiro, o trabalho na mão que ela faz, que ela vai ficando, tá vendo? Então, rapidinho ela já ficou bem amassada e mais específico é um pouquinho de xantana e vai dando ponto. Pra ela ficar mesmo macia, entendi. Isso. Que demais. Aí disso, qual que é o próximo passo? Disso, ali tá sem açafrão, mas... Aí coloca o açafrão, olha que cor linda! Tá vendo? Esses pontinhos são da Zaya, né? Que ela é integral. Sim. Então ela não é tão refinada. Então ela fica com esses pontinhos, que é normal, natural dela, que é o charme também do negócio. Então espera, eu faço isso. E esse processo é para ela ficar mais fina, é isso? Para afinar. Isso é legal de mostrar, porque tira aquela impressão, aquele mito que não consegue esticar a massa fresca sem glúten. Entendeu? Olha que quebra, só! Que faz. Tá vendo como ela consegue trabalhar? Lógico que tem a prática de trabalhar, mas olha como estica, faz a folha inteira. Ó. Ela fica super fininha. Tá e é verdade. As pessoas acham mesmo que o glúten deixa muito duro. Não vai conseguir, que não vai quebrar e tudo mais. Essa daqui fica desse tamanho? Isso.
Fica nessa espessura, tá vendo? Gente! Vendo como ela consegue abrir sem... Olha! A grande diferença é que tem que ser aí para fazer sem glúten, fazer com azaia, tem que ser totalmente artesanal na mão mesmo, né? Você vê o cilindrinho caseiro, artesanal, aí o equipamento que a gente tem para fazer a massa com a farinha de trigo normal, a gente não consegue trabalhar, tem que fazer mais artesanal ainda. Ah, entendi. E Rogério, como e por que você escolheu a farinha azaia especificamente? Num primeiro momento, por conhecer a marca, ser aqui de Vinhedo e tudo mais, a gente falou, vamos testar. Tá. Mas depois, num segundo momento, porque foi realmente a que deu mais certo. A gente tentou com outras farinhas, de outras maneiras, porque era uma coisa que o mercado estava pedindo, a massa fresca sem glúten. Tá. Mas com a azaia foi que obteve o melhor resultado, sem dúvida. Tanto é que tá aqui, né? Olhem o tamanho, aquele quadradinho que a nega cortou virou esse tamanhão de massa. Esticado, né, no cilindrinho aí, Aham. que é o mais difícil para massa sem glúten. É você conseguir fazer essa folha. Que demais. Então a azaia foi a única que realmente esticou sem quebrar, sem... Que deu o resultado que a gente precisava. Que legal. E você conhecia o Marcelo? Marcelo, Que é o nosso CEO. o Marcelo desde moleque. Sério? Não é bom nem falar quantos anos, deixa pra lá. Vai entregar demais. Que legal. E olha que sensacional, né? Como as histórias se unem Sim. sempre para um propósito maravilhoso. Os dois conhecem aí ao tempo que vamos respeitar, ele não quer falar. Mas que sempre quando a gente conhece boas pessoas com boas intenções, dá nisso daqui. Olha isso, e o cheirinho de massa fresca é uma delícia, né? Que linda. Então a gente tem a farinha azaia, que é sem glúten, temos os benefícios do açafrão. E o que a gente consegue fazer? Quais tipos de resultado a gente tem com essas massas? Para massa recheada, ela vai ficar ótima. Se quiser fazer massa longa também, um fettuccine, um talharine, cortar aí e já cozinhar. Dá pra cortar aqui, essa aqui? Dá. Pra gente ver? Dá. Vamos ver como fica. Ai, que lindo! Olha, e realmente não quebra, eu tô chocada com isso. Fica muito macia. Então dá pra fazer as recheadas. As recheadas, que a gente vai até fazer um ravioli aqui. Legal. E aí dá pra fazer lasanha, dá pra fazer o uso normal, como se fosse uma massa de farinha de trigo. Comum. Eu fui tentando, fui fazendo vários tipos de prova e até chegar ao resultado. Eu não desisti. Tinha dia de ficar um pouquinho triste quando o Rogério chegava na porta e dizia, não deu certo. E ele, com a calma dele assim, ele dizia assim, depois a gente tenta de novo. Aí eu comecei a fazer e sou orgulhosa, assim, de mim, de conseguir, porque eu nunca tinha feito, né? E hoje tá aqui a prova, temos ravioli, que a gente faz ravioli de figo turco e de burrata, de mussarela de búfala com tomate seco, que eu achei assim maravilhoso. E sem contar, desculpa, Imagina. que a nega tem uma experiência, ela é apaixonada por massa, adora o que faz, apaixonada por massa e tem uma experiência muito bacana, é casada com um italiano, teve uma experiência muito bacana na Itália. Sim, aprendeu, também teve toda a experiência, aprendizado lá. também trabalhava num restaurante vegano, né, que eles faziam massa sem glúten. Lá na Itália. Sim, só que o chefe não me deixava eu chegar perto. Com medo de eu aprender alguma coisa, né? Mas na verdade eu aprendi a fazer os tortellini em Modena, né? Que é o lugar que tem que nasceu o tortellini, que aqui a gente chama de capelete. Em alguns lugares também na Itália chama de capelete. Tá. Mas aprendi com as senhoras lá. Eu fui fazer um trabalho voluntário até chegar meus documentos. Aí depois eu comecei a trabalhar. Eu costumo dizer que eu sou baiana, mas sou metade montenesa, né? Que demais! Baiana. Sensacional. E qual que foi? Você teve alguma dificuldade, assim, que você lembra que foi muito específica para chegar nessa massa aqui? Eu não sabia nem por onde começar. Fui testando, aí eu fui testando sozinha. Quando o Rogério chegava, eu não via a hora de Rogério chegar para eu mostrar. Ai, que legal! Para ver se estava certo ou não. Mas estamos aqui. Assim, um resultado assim maravilhoso. Então agora vamos fazer o ravioli? Vamos. Como que é o processo?
É uma forma isso? Isso. Chama de forma mesmo? Isso. Deixa eu passar aqui e dar uma seguradazinha, porque pra massa não ficar muito seca. E, nega, a espessura do cilindro, você que mexe? Você que controla? Sim. Eu venho começando aqui do 0, vou cilindrando, até chegar no 6, no 7. Ah, tem que ir aos poucos, é isso? Então o segredo é paciência também, né? Paciência, Precisa total. ter paciência. Total. Paciência, eu costumo dizer também amor. Amor pelo que você faz. Com certeza, Porque nega. não tem uma coisa melhor do que você fazer as coisas que você gosta. É verdade. Olha que lindo. E aqui, vou colocar assim. E esse é o quê? Isso aqui é brie e figo turco. Mas eu tô impressionada como essa massa é cheirosa mesmo. É. Super cheirosa. Só que a gente tem que trabalhar assim com... Na verdade, não só com a zaia, como todas as massas, né? Tem que ser um pouquinho delicado, trabalhar com cuidado. Sim. A grande diferença, o processo tem que ser totalmente artesanal. Você vê? Sim. Quase fazendo um por um aí, né, na verdade. Aham. Ai, que coisa linda! O que você sente vendo Fica, isso, né? Rogério? Não é? Orgulho, né? Orgulho, é verdade. Que lindo. E qual que é a diferença? Você fala sobre fazer muito à mão, ser muito artesanal. Normalmente as massas são feitas na máquina, é isso? Também de maneira artesanal, mas principalmente ravioli, né? Que você consegue, que chama ravioleira. Você consegue pôr o recheio, abastecer com massa e ela vai lentamente, mas vai fazendo, vai soltando. Ah, entendi. Ela fecha sozinha. Ela vai fechando sozinha para ganhar um pouquinho de tempo e tudo mais. Já na sem glúten tem que ser feita, por enquanto, artesanalmente total, para ficar do jeito que a gente quer. Entendi. Para ser feito só com as aias, ser feito direitinho. Entendi. Senão tem que começar a adicionar produtos industriais, que não é a nosso objetivo. Né? Entendi. Então é porque dentro da máquina tem produtos que ajudam ela a fechar, é isso? Com glúten não, você consegue fazer só farinha e ovos. Mas sem glúten, com azaia, para poder utilizar as ravioleiras, o equipamento um pouquinho mais profissional, teria que adicionar produto que vai dar característica mais industrial. Ah, entendi. Daí não sai fora do nosso objetivo como um todo. Entendi. Então ela é 100% artesanal, essa. 100% artesanal, sem absolutamente nada de artificial ou produto químico que vai alterar a resistência dela, para poder trabalhar mais fácil. Legal. Mais uma pergunta sobre a nega. Como que vocês se conheceram? Eles se mudaram da Itália já direto para Vinhedo, não foi, nega? Sim, a gente passou em 2020, a gente veio para Campinas. Em Campinas a gente passou um mês e depois a gente veio em Vinhedo. Quando a gente chegou em Vinhedo, a gente ficou apaixonado pela cidade de Vinhedo. Aí a gente retornou para o hotel. Quando chegamos no hotel, eu olhei para ele e disse: Benatti, eu acho que é o nosso lugar ali, é Vinhedo. Aí ele disse: amanhã a gente vai à noite fazer um giro, né? Dar uma volta para ver como é a cidade, se tem gente andando com o celular na mão, um medo, né? Tem muito medo. E aí a gente se mudou para Vinhedo. Depois eu preciso trabalhar, porque eu estava incomodada já sem trabalhar. Aí ele disse: nega, eu vi, vamos passar no Limoncello. Eu digo: não vou passar no Limoncello não, que... É o restaurante do Rogério. Não vou passar no Limoncello não, que a gente não trouxe o currículo, como é que vamos se apresentar, né? E aí ele disse: não, vamos assim mesmo. E quando a gente entrou na hosteria, aí nós chamou, aí eles apareceram, o Rogério, acredito. Eu tava lá por fora. Isso. Tava lá na porta. E aí, em seguida, a gente já foi pedindo, nós estamos muito direto. Assim, o Stefan falou: tava precisando de alguém na cozinha? Aí ele disse: sempre, eu acho que eu lembro, foi a palavra que ele disse, sempre precisa. E aí a gente começou a conversar. Quando a gente saiu, eu com o Stefan, eu digo: mas será que eles são de verdade?
Será que essa oportunidade foi assim mesmo, tão rápido? Exatamente. A gentileza, assim, nós se sentimos muito em casa. A gentileza da Ana, de Rogério e tinha outro, o gerente que estava lá. E aí a gente foi embora e depois ele me chamou. Aí a gente mandou o currículo, ele mandou a mensagem. Aí eu olhei para ele e digo, acho que vai dar certo. E aí ele me chamou, aí começou a trocar um pouquinho de horário. Aí já fiquei ansiosa, digo, já não gostou de mim, não comecei, né? Fiquei um pouquinho insegura. Aí no outro dia 18 de maio, ele me chamou para fazer um teste. Para mim foi uma coisa assim espetacular. Fiquei nervosa, porque também outras pessoas me abriram as portas ali na cozinha, me deram a oportunidade, né? E quando saí, ele perguntou, e aí? Eu digo, tô cansada, era muito cansada. Era muita informação para uma nega que veio da Itália, que trabalhava assim no vegano. E aí, tinha acabado de chegar, né? Tinha chegado, assim, o medo de tudo. Passei algumas coisas lá que não vale a pena se falar, vamos falar só de coisas boas, né? E aí o tempo foi passando e estou aqui até hoje. E agradeço a ele, a Ana e cada um que me abriram as portas no Limoncello. E hoje eu tô aqui no Sartoris. Sensacional, que linda a história. E o que você falou, nega, é muito verdade, né? Quando faz as coisas com amor, quando você tem amor no coração, olha isso. Olha o jeito que a nega achou um emprego, gente. Foi. Chegou no restaurante sem currículo, sem nada. Só com a coragem de trabalhar. Outra igual, pode esquecer. Pode esquecer. O amor, o carinho que ela faz, o capricho, né? A delicadeza que ela faz as coisas é totalmente fora da curva. O que é isso, Rogério? Isso é uma manteiga com sálvia que a gente tem ela pronta já aqui. Que é só manteiga tostada. Na hora que ela tosta a manteiga, que dá aquele acastanhado, fica um sabor bacana, a gente põe a sálvia e apaga. Aqui ela já tá pronta, né? E a nega falou que ela fez uma outra versão só pra gente ver. Qual que é essa, nega? Ali é o talharine. Que é o mais fininho, né? É o mais fininho, sim. Tem o talharine e o fettuccine. Aí aqui, só baixar um pouquinho a água. Ali tem água e sal só. Tá. Aí você já ferve ela. Ela fervendo, um pouquinho de sal. Tá. Tirar só para não ficar bolha tão grande. E qual que é o segredo do ponto perfeito da massa? É a água? 4. É o tempo que fica? O que é? É o conjunto, na verdade. Tem uma regrinha que o italiano fala que é 1/10/100. Cada 1 litro de água, 10 gramas de sal, para máximo 100 gramas de pasta. Então você não precisa nem pôr óleo na massa, seguir essa regrinha, não precisa nem pôr óleo na massa. Entendi. Pro sem glúten, funciona, na verdade, pode ir na mesma que vai. Que vai dar. Que vai dar. Tá vendo? Tem gente que fala que massa sem glúten é super difícil. É nada. E aí corta pra nega, tendo maior dificuldade de chegar na mistura. E ele vai subindo? Quando ficar pronto, ela sobe? Ou não? Não é que chega a subir, mas ele fica, porque sempre um pouco de ar fica, né, no fechamento. Então ele fica ali, mas não diferente do nhoque, quando ele sobe a hora que tá pronto. Ele é mais o tempo aqui, que uns 4 minutinhos, 3 minutinhos, ele vai. Entendi. Eu acabei, a manteiga, ela dá essa amendoada, né, a hora que tosta. Acabei pondo um pouco de amêndoa laminada ali também, pra também dar crocância. E a manteiga sem a sálvia dá pra fazer também? Você já fez? Dá. Manteiga... Dá. Se quiser pôr manjericão, alguma outra erva que tem em casa. Agora é hora de envolver a massa na manteiga. Com um pouquinho d'água de cozimento. E deixa ele finalizar o cozimento aqui. Tá. A diferença da farinha, a farinha é diferente, ela dá um sabor diferente na massa? Dá. O da Zaya é bem característico, é gostoso. E depois de um tempo até você sabe, essa é a Zaya. É Zaya, o sabor é bem bacana. Característico. Ficou pronta a massa. Olha que prato lindo. Vocês não estão entendendo o cheiro disso daqui. Eu já falei 800 vezes, mas é porque realmente tá muito cheiroso. Nossa, eu sei que é feio cheirar, mas não dá. Não dá. Faz parte, tem que... Nossa, nega!
Nossa, eu tenho um crocante do figo. Sementinha aí. Sementinha. E fica... O que é isso? Ó a espessura que fica a massa também, que é um detalhe importante, tá vendo? Que no sem glúten normalmente fica mais grossa e tudo, mas não. Fica super fininha. Fica super fininha. Gente, não tem nem o que eu falar. Tá maravilhoso. Venham aqui pertinho pra gente finalizar. Muito obrigada a vocês pela recepção, por fazerem, pelo tempo. Obrigada por compartilharem com a gente essa mistura. E que mostrar para as pessoas também que é possível usar farinha sem glúten, todo mundo numa mesma mesa, se alimentar de forma saudável. A gente não precisa excluir ninguém, quem tem intolerância, quem não tem, vai comer sempre muito bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é como a gente já falou, é inevitável, né? Esse caminho do sem glúten. Sim. É inevitável. E é novo para todo mundo, e a gente mostrar que é possível, porque na verdade é mesmo a história da minha família, 42 anos com um restaurante italiano fazendo massa. Sim. Né? E agora que vem vindo sem glúten, que a gente pega essa transformação, é muito bacana de ver também, né? Essa mudança de hábito alimentar e tudo mais. Sim. E a gente podendo fazer, podendo atender também, é super importante. Inclusive minha mãe, que sempre fez a vida inteira massa, aprendi com ela, cresci com ela na cozinha. Também já está começando a comer sem glúten e tudo, então é fundamental. Sério? Nossa, então tem a validação de quem sabe mesmo, né? Sim. A Ana mesmo, minha esposa, também, ela tem intolerância. Não é celíaca, mas tem intolerância, então ela também faz o nosso test drive, né, nega? Sim, inclusive no dia que eu fiz, ela comeu primeiro do que Rogério. Eu digo, Ana, porque eu era 0, eu não sabia como estava testando, aí eu chamei. Também ansiosa para ela dizer o sim, o não, se estava boa, se estava ruim, né? E ela disse que estava boa, sim. Que ela é acostumada a comer a massa sem glúten. Que maravilhoso. Então é totalmente possível fazer uma massa de qualidade, nutritiva, sem glúten com azaia. E com muito sabor. Exatamente. Tem como usar azaia, tem como se alimentar bem, de forma saudável, com muito, muito, muito sabor e com muito amor, né? Porque tudo envolve muito amor. Então, se inscrevam no nosso canal, por favor, deixem um like, comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo. Muito obrigada!